Olá, meus amigos. No estudo da lição número 6, a parte do domingo, o tema é Tendo o Espírito da Verdade. O tema central da lição é lutando com toda a energia para vencermos os crisóis, já que a lição do trimestre focaliza justamente as provações da vida e como podemos vencer essas provações. Uma das grandes provações da vida é justamente lutarmos por uma consagração diante do Senhor. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil que justamente ela requer toda a nossa força pessoal e espiritual. Por isso que se torna uma luta difícil. Estamos lutando contra algo que nós não vemos. O apóstolo Paulo diz assim: a nossa luta não é contra a carne, é contra as potestades nos lugares celestiais. Por isso vocês devem tomar toda a armadura do Senhor para vocês estarem firmes, vocês possam resistir no dia mau. Nós temos a tentativa de ser bons. Fazemos a tentativa de sermos consagrados diante do Senhor. Mas quem é bom o tempo inteiro? A propaganda de uma grande instituição bancária diz assim: ninguém é bom o tempo todo. E por isso nós lutamos para sermos bons e não conseguimos. É uma luta desigual. No entanto, Deus nos dá assim a direção para alcançarmos essa meta através de uma força que não está em nós, a força do Espírito Santo. Porque muitas vezes a realidade parece conspirar contra esse desejo de sermos assim bons, e nós caímos na condição que o apóstolo Paulo, ele exclamava e reclamava. Ele dizia sempre, como diz Romanos 7, verso 15, porque o que eu faço eu não aprovo, mas aquilo que eu aborreço, é isso que eu faço. O apóstolo Paulo dizia: eu quero ser bom, mas não consigo. Então eu luto para não ser dominado pelo pecado, mas acabo caindo justamente nas garras do pecado. E ele chegou a dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7. Ele diz assim: graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Ele estava servindo a lei de Deus, mas isso era na sua mente, mas ao mesmo tempo a sua carne, o seu corpo clamava pelo pecado. Ele recebeu luz sobre essa situação, de maneira que ele percebeu que só teria vitória se ele entregasse o domínio da sua vontade nas mãos do Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo, ele através do Espírito Santo, ele percebeu que ele daria esse controle da situação para o Espírito Santo. Por isso, nós podemos dizer nesse estudo que temos que incluir o Espírito Santo em nossa vida, porque somente nós podemos, com nossa vontade, inibir a presença do Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo em nossa vida. O ser humano, ele não é forçado por Deus a adorar a Deus. O ser humano, ele não é forçado por Deus a obedecer. Se fosse assim, Deus forçaria os anjos que pecaram no céu com Lúcifer e os obrigaria a obedecê-lo. Mas o Senhor Deus, ele deixa que o ser humano, que os seus seres criados utilizem o livre-arbítrio. Por isso a pergunta número 1 diz o seguinte: por que Jesus, ao falar que daria o Espírito Santo, chamou o Espírito Santo de Espírito da Verdade? E o que ele pode fazer por nós? O livro de João, capítulo 16, verso 5, o Senhor Jesus disse assim: eu agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque eu vos tenho dito isso, o vosso coração se encheu de tristeza. Verso 7 de João 16, verso 7, todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá do pecado, porque as pessoas não creem em mim. Convencerá da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. Convencerá o mundo do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tem ouvido e vos anunciará as coisas que ainda hão de vir. E ele me glorificará, porque vai receber aquilo que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, e esse Espírito da verdade, ele vai receber de mim aquilo que ele vai entregar para vocês.
Então, para a pergunta, por que Jesus chamou o Espírito Santo de Espírito da Verdade e o que ele pode fazer por nós? Resposta: o Espírito Santo é o Espírito da Verdade, porque ele nos conduz à verdade sobre o pecado, sobre o amor de Deus e sobre a sua justiça, porque ele é a própria verdade. O Espírito Santo é a própria verdade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um Deus triuno, que se combina em uma só vontade, é o Deus eterno. O Espírito Santo nos mostra a verdade sobre a natureza do pecado, mas somente nós podemos nos arrepender de forma pessoal, permitindo que o Espírito Santo ele nos utilize como seus instrumentos em suas mãos e nos livre assim da prática do pecado. O Espírito Santo pode nos mostrar a verdade sobre Deus, mas não pode nos forçar a crer em Deus de forma alguma. O Espírito Santo pode nos mostrar os frutos da obediência, mas não nos força a obediência. O Espírito Santo pode nos mostrar o caminho da felicidade, mas não nos empurra para que nós possamos aceitar esse caminho da felicidade. Ele nos permite usar o nosso livre-arbítrio. O Espírito Santo, por ser o Espírito da verdade, irá produzir em nós as puras virtudes que Cristo possuía, que são chamados pelo apóstolo Paulo de fruto do Espírito: amor, bondade, benignidade, solidariedade, cortesia e assim por diante. São os frutos do Espírito, virtudes que Cristo possuía. Muitas vezes nós não entendemos como nós podemos lutar contra o pecado. Um homem que estava na feira, o dono de uma banca, viu quando um menino estava do lado da banca de maçãs. E com aquele menino, levava a mão até a maçã e retirava. Levava a mão e retirava, olhava para os lados e tentava pegar uma maçã. E aquele homem era um cristão e percebeu que ali estava uma luta do bem contra o mal naquela mente infantil. Ele percebeu que o menino levava a mão e parava por alguns instantes, esticava a mão perto da maçã e retirava então de forma abrupta. Aquele homem disse: filho, vem cá. Chamou o menino e disse: você está lutando contra o pecado, não é? Eu percebi. Você quer pegar aquela maçã, mas o Espírito Santo está dizendo que não. O homem disse: eu vou ajudar você. Tome uma maçã de graça. Não precisa roubar a maçã. E o menino ficou junto àquele homem e disse: muito obrigado. O Senhor me ajudou em minha luta contra o pecado. Deus é esse Pai bondoso que nos ajuda na luta contra o pecado. Ele nos oferece o seu amor, as suas bênçãos, para que nós possamos viver em comunhão com Ele. Por isso que Deus se torna a fonte de toda a verdade. O Espírito Santo é uma fonte também da verdade que nos ajuda a entender o amor de Deus por nós. Num dia quente de verão, um viajante cansado, ele percebeu que estava perto do mar. Ele desceu assim, aquela encosta onde ele estava e colocou os pés na areia e deu uma sede muito grande nele. Ele disse: como é que eu vou beber essa água salgada? Ficou alguns momentos e percebeu que a água do mar ia se retirando, a maré ia baixando. Súbito, ele viu nas rochas uma fonte cristalina jorrar. Estava por baixo da água salgada quando a maré subiu. Ele esperou alguns momentos e ele foi lá e pegou a água daquela fonte e bebeu. Lavou o rosto, banhou, colocou água no cabelo e sentiu-se refrescado por aquela fonte cristalina. Ficou ali durante algumas horas e percebeu que a maré subiu outra vez e ocultou aquela fonte cristalina. Podemos dizer que o Espírito Santo é essa fonte cristalina. A maré do mundo, dos problemas, da circunstância, a maré, muitas vezes, das provações e dos pecados que cometemos podem inundar a nossa vida e cobrir a fonte cristalina que é o Espírito Santo. Mas chega uma hora que o mundo tem que se retirar da nossa vida pela presença do Espírito Santo e a fonte cristalina outra vez jorra em nossa vida. Temos que fazer com que essa fonte permaneça para sempre em nossa vida através da comunhão com Deus e da submissão ao Espírito Santo. Temos que orar. Espírito Santo, toma conta da minha vida. Senhor, por favor, não me deixe pecar. Era a luta do apóstolo Paulo para que ele pudesse ter uma vida consagrada. Dessa forma, a fonte de água viva, que é o Espírito Santo, vai estar sempre assim perene em nossa vida e vai nos transformar também em fontes cristalinas para que outras pessoas bebam da água da vida. Ellen White, no livro Grande Conflito, na página 469, ela escreveu o seguinte: pela palavra e pelo Espírito de Deus se revelam aos homens os grandes princípios da justiça, incorporados em sua lei. Quando cumprimos a lei de Deus, nós percebemos que ela é santa, justa e boa, e ela é a cópia da perfeição do caráter divino. E quando nós obedecemos essa lei, esse caráter se torna o nosso caráter também. É por isso que é
é preciso deixar o Espírito Santo nos guiar em toda a verdade. A toda verdade significa aceitar Jesus como Salvador e cumprir a sua lei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o apóstolo Paulo diz assim, os mandamentos do Senhor Deus não são pesados. Para um pecador, os mandamentos são pesados, mas para a pessoa que se coloca nas mãos do Espírito Santo, os mandamentos não são penosos. Por isso, Philip Henry, o grande escritor evangélico, escreveu o seguinte, a nossa consagração tem que ser como o óleo para as rodas da obediência, que nos impulsiona para a frente. E as aflições são como o vento no veleiro da oração. Ou seja, quando estamos consagrados a Deus, nós caminhamos e fazemos a vontade, trabalhamos na igreja, damos estudo bíblico e levamos a mensagem a outras pessoas. Isso se chama, o óleo da obediência, o óleo da consagração que impulsiona o carro da obediência. As aflições se tornam como se fosse um vento, impulsionando o veleiro da oração, nos levando para bem longe do pecado. Que Deus nos abençoe neste dia e que possamos ter uma semana abençoada na presença do Senhor. O Espírito Santo vai guiar você a toda a verdade. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Obrigado pelo Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. O Senhor é a verdade. A tua palavra é a verdade. E aí Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ajude-nos, Senhor, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha um domingo feliz com sua família e tenha uma semana abençoada com muitas vitórias na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Obrigado pela atenção.